Existe uma grande confusão para a maioria das pessoas nessa, assim, busca ou procura por uma vida espiritual. Essa tão conhecida busca pela espiritualidade. Para a maioria das pessoas, ela consiste em meros ajustamentos de comportamento e de aprendizado de algumas coisas especiais que esse assim chamado buscador, que logo se espiritualiza, alcança, consegue, obtém. As pessoas querem aprender a meditar. Elas chegam a perguntar como meditar da forma correta. Para a maioria das pessoas, isso é visto como uma técnica, uma prática ou ferramenta para que elas se espiritualizem. E é muito típico da mente, dessa mente do eu, dessa mente egóica, ter algo especial, sentir algo especial, conhecer algo especial, viver algo especial, que ela busca obter. Especialismo puro. Eu quero tratar com você aqui da verdade sobre a meditação. Veja, a verdade sobre a meditação. Então, o que é a meditação? De verdade, o que é a meditação? A meditação, quando ela é real, quando não é nada disso que acabamos de colocar, que em geral as pessoas visam e procuram aí fora. Técnica, prática. Meditação em geral é vista dessa forma. Tirando tudo isso, todas essas práticas e tudo isso que se faz em nome da meditação, o que é a meditação? A meditação, bem compreendida, ela é o elemento mais importante na vida. Mas ela não é uma técnica, não é uma prática, não é uma ferramenta. Ela é a natureza, a própria ciência que revela a verdade. A natureza do seu ser revela a verdade. E o acesso a essa verdade do seu ser requer esta ciência, que é a própria meditação. Então, o que é meditação? Eliminando essa ideia de algo para desestressar, acalmar, aprender a lidar melhor com as situações, tirando isso de lado, o que é essa verdade desta ciência que revela o divino, que revela a verdade? Nós temos que nos aproximar da meditação não de uma forma com uma proposta intelectual esclarecedora sobre ela. E sim, temos que nos aproximar dela deixando de lado, ou quando nos livramos daquilo que é esta psicológica condição em que nós nos encontramos, de uma forma muito direta, nos aproximamos da meditação, sem qualquer descrição intelectual sobre o que é meditação. Então vamos por aqui. Vamos ver o que não é a meditação. Todas essas falas que fazemos sobre meditação, eu nunca descrevo a meditação. E elas sempre estão lá no finalzinho da fala.
Porque primeiro, antes de tudo, a gente tem que ver o que não é a meditação. Então, o que não é a meditação? Por exemplo, envolvimento de identificação com pensamentos. Uma vez que você encontre uma identidade no pensamento, você é o pensador desse pensamento. Então, a forma de nos aproximarmos do que é a meditação é do que não é a meditação. Então, quando você está triste, ou quando você está com raiva, ou preocupado, ou aflito, por alguma razão de ordem psicológica, e na verdade as razões são sempre dessa ordem, quando isso está presente, você está dando uma identidade a esse formato de pensamento e sentimento que surgiu. No medo é sendo medroso, na raiva é estando raivoso, na preocupação é estando preocupado. E quando isso está presente, você não está fazendo outra coisa a não ser dando identidade a um modelo de imagem que o pensamento está construindo. E se isso está presente, você não está ciente daquilo que está além do pensamento, que é o que a meditação revela. Então, como nos aproximamos da meditação? Primeiro, estudando aquilo que se passa conosco, nesse instante, nesse momento. Então, se você procura um momento para meditar, e esse momento está fora desse momento, porque é um momento que você reservou para ele, para essa prática, no caso para ela, para o uso dessa ferramenta, você reservou esse momento. Nesse instante, você não está com o momento. E é com o momento que você se torna ciente daquilo que se passa com você. E que você, nessa ciência de si mesmo, se aproxima do autoconhecimento. E sem isso, você não tem uma base real para a revelação da meditação. Como, em geral, as pessoas tentam se aproximar do que elas chamam aí fora de meditação. Eu digo isso porque muitas pessoas passam uma vida inteira envolvida em uma técnica. Meditam já há 20, 30, 40 anos. Mas em dias específicos ou em horas específicas do dia, elas reservam para a meditação. Em especial, no lugar silencioso. A realidade da meditação é que a meditação é a ciência que revela Deus. E o que é Deus? É aquilo que está agora como sendo a própria vida, se revelando. Quando o pensamento não está, quando a noção de tempo não está, de espaço não está, de identidade não está, de alguém não está. Isso é Deus se revelando. Quando há esta aproximação da meditação. Mas isso não se faz no momento reservado, isso se faz agora. A todo instante, a todo momento, você está diante da presença, da possibilidade desta autorrevelação. Quando o sentido do eu se revela, quando a mente se expressa, e a mente é esse movimento que vem do passado, a mente como nós conhecemos, é todo esse modelo de memória reativa que surge em razão de situações que surgem e acontecem a todo momento. Uma vez que você se dê conta disso, uma vez que você descubra o que é olhar e não colocar uma identidade presente nisso,
mas apenas olhar. Nesse instante, você tem a aproximação do autoconhecimento, porque você está em autorrevelação. E esse momento revela algo fora dessa identidade. Quando você descobre como aprender nesse momento. Então, a meditação não é outra coisa, a não ser a ciência desse aprender sobre si mesmo, nesse instante. Quando você descobre o que é aprender sobre si mesmo, e não perde isso, você se aproximou do autoconhecimento, você se aproximou da meditação. É importante que se diga isso aqui também para você. Isso não está separado da vida. Então, não é em algum momento reservado. É agora. Quando alguém lhe dá um elogio, você agradece. Quando alguém lhe traz uma crítica, ou lhe ofende, você se irrita, se aborrece e se chateia. Então, um agradecimento é recebido e uma ofensa é rejeitada. O elemento que rejeita é o elemento que aceita. O que aceita é o mesmo elemento que rejeita. Que elemento é esse? É o elemento que vem do passado, que está sempre dependente de aceitação ou rejeição alheia, externa. A aceitação faz com que ele se sinta bem. A rejeição faz com que ele se sinta mal, ou com raiva, ou revoltado. Então, se você sempre responde a essas reações dessa forma, mas no momento da meditação você está em silêncio, ao som do mantra e do Om, você vai ficar lá 400 anos fazendo aquilo. Porque o seu momento de encontro com a meditação é o momento de encontro com a vida. E a vida é o que está acontecendo nesse instante. Acompanhe isso com calma aqui. Nós vivemos sempre na busca de alguma coisa ou de alguém, ou a nível material, ou a nível, quer dizer, a nível físico, ou a nível sentimental, emocional, psicológico. Estamos sempre em busca de algo, ou de alguém, ou de alguma coisa que nos dê isso. Então, o nosso modelo de existência, de vida humana, nesse sentido de ser alguém presente, é de completa desatenção para as nossas reações. Então você me pergunta, o que é meditação? Seria como descrever para você o que a meditação representa. E acabamos de colocar, ela representa aquilo que é o indizível, o indescritível, a beleza divina, a beleza da verdade. Agora, eu posso lhe dizer aqui o que não é a meditação. E essa desatenção para as suas reações no momento que um pensamento surge. Veja, um pensamento ou uma imagem que surge dentro de você sem nenhum estímulo externo. Um estímulo é ainda um contato com um desafio que vem de dentro. Quando isso surge, como você lida com isso, não se trata de você fazendo algo, mas de você se tornando ciente. Apenas nesse sentido eu usei aqui a expressão lidar com isso. Você não pode lidar com uma reação, mas pode se tornar ciente dela quando ela surge. Quando você se torna ciente de uma reação quando surge, você pode se desvencilhar da identidade ali. Então, o que é meditação? É o esvaziamento desse conteúdo. Eu diria que a meditação ela tem dois aspectos. O primeiro
É o esvaziamento desse psicológico conteúdo, que é o eu, o ego. E o segundo é o indescritível, que é aquilo que está presente em seu estado natural, que é a verdade divina. Onde você, em seu natural estado de ser, é meditação. Porque é a verdade do desconhecido presente. Então a vida se revela sem alguém presente. Então você, em seu natural estado de ser, é pura presença, que é meditação. Esse é o segundo aspecto. Mas o primeiro é a base para esta realidade desse segundo aspecto. O primeiro aspecto é se tornar ciente de suas reações nesse instante, momento a momento. Você está conversando com alguém e é só o falar. Quando há por detrás um modelo de identidade presente na intenção de obter, ou de se livrar, ou de ganhar, ou de medo de perder, nesse diálogo, o que temos presente é o próprio movimento que ainda vem do passado. Isso é típico do ego. Não sabemos o que é conversar sem o conversador. Porque o conversador é esse que está sempre envolvido nas nossas conversas. Isso explica toda a confusão que existem nos relacionamentos. Por exemplo, entre namorados, marido e mulher, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, entre o patrão e o empregado, entre o chefe e os subordinados. Em nossas relações, toda a nossa confusão está na presença de alguém. É a presença de alguém. É sempre essa presença de alguém. O molho e o tempero para essa confusão e desordem. Podemos conversar sem o ego? Podemos escutar o outro falar sem o ego? Uma coisa que eu tenho dito também, e é só observarem e não ver isso. Quando você conversa com alguém, o seu interesse em falar é maior do que de escutar o que ele tem para dizer. Por que será que isso está presente? Porque você está no ego falando coisas. As suas histórias têm que prevalecer. Suas memórias têm que ser mais importantes que as memórias dele. Porque é só o que nós temos no diálogo, são trocas de memórias. Uma roda de amigos, cada um quer prevalecer sobre os demais. Cada um quer ser mais especial que os demais. É assim, a nossa vida é muito louca no ego. É completa loucura, porque estamos inconscientes, inscientes da beleza, da verdade que somos. Quando o ego não está. Quando o ego não está, não existe necessidade de fala. Quando o ego está, a gente fica desconfortável no consultório do dentista, aguardando o médico. A gente tem que conversar. Repare, as pessoas não conseguem se olhar, porque o olhar incomoda. O sentido do eu, ele é muito especial em suas escolhas. Então ele fica fazendo seleções o tempo todo, interferindo o tempo inteiro em nossas relações, entre os olhares, entre as falas, nesses contatos. Isso porque internamente cada um está vivendo seus dramas, dos quais não tem ciência, porque não tem atenção sobre si mesmo. Aqui estamos lhe dizendo que a vida pode se revelar em beleza, em amor, em verdade, quando temos uma aproximação da verdade da meditação. Então, o primeiro aspecto aqui é essa autorrevelação, que traz o esvaziamento desse psicológico conteúdo do eu. E é só quando temos esse esvaziamento que algo do desconhecido se revela, algo fora da pessoa se mostra. É quando temos a presença desse segundo aspecto da meditação. Então, nossa ênfase aqui está em, primeiro,
se compreender. Se você não se compreende, e você não se compreende se você não se auto-observa, você não tem como compreender o outro, não tem como compreender a vida. Então isso tem diversas implicações. A ausência da meditação tem diversas implicações. Aqui com você, nós estamos explorando isso, vendo como nesta vida, permitir que a vida seja a beleza que ela é, quando você não está. Em geral, a vida é muito tediosa, problemática, complicada, carregada de diversas formas de peso, de pesares, de dores. A vida do eu. Aqui é assumir essa realidade, que é a realidade daquilo que o seu ser representa, quando a pessoa que você é não está mais. Então, uma aproximação da verdade da meditação requer o esvaziamento desse psicológico conteúdo que dá essa constituição, essa formação a essa pessoa. Nós estamos diante de algo tão radical, mas tão radical e tão indescritível que qualquer pensamento que você tenha sobre isso é falso. Eu estou falando de algo que está fora da linguagem. Estou apontando para um lugar que não existe. Porque está fora daquilo que o pensamento possa ver, reconhecer e alcançar dentro dessa linguagem que nós temos aqui. Mas temos como nos aproximar disso? A aproximação é possível, mas o elemento presente nessa aproximação, nesses passos, eles aparecem. A ciência da verdade de Deus é a ausência de alguém ciente de qualquer coisa. Isso é a meditação. Esta é a ciência do seu ser. É a ciência de Deus. Agora vamos descartar por completo toda essa ilusória tentativa de compreender a meditação ou apreender a meditação dentro desses velhos formatos que nós aprendemos. Não é para você desestressar, não é para você se acalmar, não é para você dormir melhor, não é para você realizar desejos. Tudo isso você encontra aí como proposta de meditação. A meditação da lua cheia, a meditação da lua nova, a meditação para realizar os desejos. E somos criaturas muito ingênuas e românticas demais para confiar em tudo isso, para buscar nisso alguma coisa para esse mim, para esse eu. A meditação só revela Deus. Não há qualquer verdade nesse você. A beleza da meditação é que você é dispensável para que a vida aconteça. E a vida acontece exatamente quando você não está aí. Então, a única coisa que Deus representa ser é tudo. Quando o sentido do ego não está aí. Então, sim, em sua natureza verdadeira, como Deus, você é tudo, você tem tudo. Nada lhe falta. Você é essa completude. Mas não tem ele lhe dando algo. Tem ele assumindo o lugar dele. Se ele assume esse lugar, isso é a meditação. Essa é a ciência de Deus se revelando. Então não existe nada mais precioso na vida do que a meditação. As pessoas acreditam poder realizar tudo na vida. Em geral até digo, né? Você pode realizar tudo na vida, mas sem realizar essa ciência de ser quem você não tem nada. Só que isso é completamente falso, o que eu acabei de colocar.
Porque a grande verdade é que nenhum ser humano realiza tudo na vida. Isso está só na imaginação nossa. Ponto número 1. Segundo, realização de desejos ou realização de objetivos de alguém, para esse alguém, não é a completude, não é a felicidade, não é. Nem de longe esta realização, que é a realização quando Deus assume esse corpo e essa mente. Então não se trata de realizar coisas, se trata de ser aquilo que é você. De verdade aquilo que é você. E o ser humano não realiza isso, ainda sendo alguém. Assim, a aproximação da meditação é aquilo que revela exatamente isso. Apenas a meditação, que é quando você, em seu estado natural, onde está presente esta realidade divina, é que temos presente a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus, a riqueza de Deus, a felicidade de Deus, a completude de Deus. Então, esse trabalho aqui, nele, estamos apontando para esse lugar, que, como foi colocado, não é bem o lugar. Para esta verdade, mas que, como foi colocado, o pensamento não alcança isso. Então, o que é a meditação? Quando isso está presente, isso é tudo. É a ausência de toda essa confusão. É a ausência de toda essa ânsia por mais. De toda essa ilusória necessidade de alguma coisa. Na Índia, os sábios dizem que esse encontro é ser, consciência, felicidade. Mas essas palavras também não nos ajudam muito. Porque felicidade, para muitos, vocês sabem o que é. E ser, para muitos, vocês também sabem o que é. E consciência, para muitos, vocês sabem o que é. E aqui estamos dizendo para você que estamos diante de algo fora do conhecido. Isso é meditação. Essa é a ciência de Deus. É a ciência do seu estado divino, do seu estado natural. Ok? Em geral, as pessoas usam a palavra espiritualidade ligado a todo tipo de práticas religiosas e crenças religiosas. Então, para muitas pessoas, a religião ela é confundida com rituais